No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre pessoas egoístas. Aí você deve estar pensando, nossa, que feio, mas será que você não é uma pessoa egoísta e de repente não sabe? Porque eu, por incrível que pareça, achava que não era egoísta, até descobrir que eu era muito egoísta. E eu descobri analisando justamente o que é uma pessoa egoísta. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, a pessoa egoísta é uma pessoa que só pensa em si, ou que na maioria das vezes ela pensa em si mesma. Qual o problema disso? Nós temos que nos preocupar com nós mesmos, temos que nos amar. Mas uma coisa é você se preocupar com você, uma coisa é você se amar, se valorizar. A outra é você pensar apenas em você. Só o seu bem-estar que importa. Só você que pode ser feliz, os outros não. Só você que tem problemas. Parece que o mundo não tem. Então você quer que todo mundo entenda você, mas você não entende as pessoas. O egoísmo, a palavra egoísta ou egoísmo, ela vem justamente do sufixo ismo atrelado ao ego, ou seja, a vaidade, ao ego. Olha o ego aí trazendo transtornos para as pessoas. O que é interessante é que existem características de pessoas que são egoístas que a gente nem se dá conta. Por exemplo, muita gente acha assim: eu não sou egoísta porque eu dou presentes às pessoas. Eu não sou egoísta porque eu divido as minhas coisas. Mas a pessoa ela não precisa necessariamente ser um egoísta total. Porque ninguém é 100% mal, nem 100% bom. Ninguém é totalmente egoísta ou desprovido de egoísmo. As pessoas elas têm uma parcela de cada coisa. E o egoísmo ele é do mesmo jeito. Por exemplo, uma pessoa ela pode ser uma pessoa que é desprendida, que dá presentes, que divide as coisas. Porém ela é egoísta por quê? Porque ela não tira o olho do próprio umbigo. Então ela é uma pessoa que faz o quê? Nos diálogos, nas conversas, por exemplo, é uma característica do egoísta, ele interrompe você o tempo todo. Só ele quer falar. Você, quando vai falar, ele te interrompe. Você escuta a pessoa falar. Na hora que você vai falar, a pessoa te corta, te interrompe, tenta adivinhar o que você pensa, o que você sente. São pessoas egoístas, porque ela só quer falar. Ela só está preocupada com a opinião dela. A sua, que se lixe. Outra característica de uma pessoa egoísta: só ela tem os problemas. Deu para entender? Tipo assim, parece que ninguém no mundo mais tem problemas, só elas. Então elas sempre falam as mesmas frases. Porque eu tenho um problema, porque olha o meu problema. Inclusive, em uma frase ela usa a palavra eu muitas vezes, porque o eu, o ego dela está acima de todos. Só ela importa, só a opinião dela importa e ela é a dona da verdade. Então são pessoas que geralmente são difíceis de lidar, porque não há diálogo. Ela não para te ouvir. É difícil conversar, porque a pessoa fica te interrompendo o tempo todo. Outra coisa que acontece com pessoas egoístas: elas se justificam demais por causa do ego. Então quando você vai corrigi-las, elas simplesmente falam: não, mas eu não sou assim. E olha o eu de novo. Não, mas não é bem assim. Ou quando você dá um exemplo, aí a pessoa simplesmente para e fala: não, mas eu não sou assim. Ela já vai se justificando, porque na verdade a carapuça serviu. E ela sabe que na verdade ela é daquele jeito. Só que ela já está se justificando porque o ego foi machucado. Pessoas egoístas geralmente são egocêntricas. O mundo gira em torno delas. E o que acontece é justamente isso. Elas, quando tem um problema, elas procuram você. E aí elas se abrem, e elas choram,
e elas fazem todo aquele drama e todo aquele problema, porque eu tenho um problema muito sério e tal. E você escuta, você aconselha, você até ora pela pessoa. Na hora que você precisa daquela pessoa, na hora que você vai procurar ela para desabafar, porque o teu problema tá e tal, aí a pessoa simplesmente se afasta de você. Ela diz logo: não, eu não posso ficar muito perto porque esse seu jeito, esses seus problemas estão me afetando. Porque ela é tão egoísta que ela é incapaz de poder ajudar uma outra pessoa, já que o problema da outra pessoa afeta o dela. Mas o dela não pode afetar ninguém, não é mesmo? Já que ela foi desabafar os problemas. Eu conheci uma pessoa que ela era muito egoísta. Ela é muito egoísta. E eu não tinha me dado conta. Eu comecei a analisar as coisas e analisando em mim também. Eu tinha algumas atitudes egoístas. Por exemplo, eu interrompia muito as pessoas. Eu não parava para ouvi-las. Isso é característica de egoísmo e a gente tem que aceitar. Eu era egoísta, estou me tratando para não ser mais. O intuito do vídeo é esse. As pessoas se tocarem e dizer: pô, eu sou assim, vou mudar. E eu conheci essa pessoa. Ela é muito egoísta porque quando ela precisou de mim para um problema que ela tinha muito sério, simplesmente ela pôde contar comigo. A hora que ela precisou, estava aqui à disposição e sempre escutava e aconselhava, ela saía bem. Na hora que eu precisei dela, ela me virou as costas. Ela simplesmente se afastou de mim e disse que eu estava perturbando demais ela e tal. Foi muito egoísta. Ela foi muito filha da mãe. Porque ela simplesmente fez comigo o que eu não esperava, né? Eu pensava que eu poderia contar com ela, mas ela ficou justamente numa situação em que ficou eu contra uma pessoa lá e ela tomou partido, basicamente. Porque a partir do momento que ela se afasta de mim, ela tomou partido pelo outro lado de lá. E o que eu acho mais interessante é que na época que ela estava com um grande problema, ninguém do outro lado de lá quis ajudá-la. Pelo contrário, só atrapalharam. Eu é que estendi a mão, mas no final ela se afastou de mim. Isso é o que acontece com pessoas egoístas. Elas só procuram você quando elas precisam. Elas só se aproximam de você quando elas têm a necessidade. Quando elas realmente precisam de uma mão, de um apoio, de uma pessoa para conversar. Depois que você não serve mais, elas te descartam. Ou simplesmente quando atrapalha, ou quando mexe no ego, quando confronta demais, aí ela também se afasta de você. Pessoas egoístas não são suas amigas. Elas não são amigas de ninguém. Elas só são amigas delas mesmas. Por causa do ego. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.